WW voltando do intervalo, dando nosso boa noite ao engenheiro agrônomo, doutor em administração Chico Graziano. Chico, muito obrigado pela disposição em participar da nossa roda. Vamos lá ao assunto. A Frente Parlamentar da Agropecuária pediu a anulação de 3 questões da prova do Enem. Essa prova foi realizada ontem. A FPA alega que há cunho ideológico, entre aspas, em trechos que se referem ao setor agrícola brasileiro. Confira. A pergunta que mais chamou a atenção foi a de número 89, que trata da atuação do agronegócio no Cerrado. O texto começa dizendo que o conhecimento local está cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Diz que o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado e, assim, as águas, sementes e minerais tornam-se propriedade privada. Fala em pragatização dos seres humanos e não humanos. O enunciado termina com termos como violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Mais abaixo, no campo das respostas, as 5 alternativas contêm outros elementos negativos que estariam relacionados com o agro, como cerco a camponeses e desprezo ao assalariado. Jogar o agro contra o país é um negacionismo científico sem precedentes e principalmente autofágico. Qual é o governo federal que trabalha contra a principal força da sua economia? Em nota, o INEP afirmou que as questões do Enem são elaboradas por professores independentes selecionados por meio de edital e que o Instituto não interfere nas ações dos colaboradores selecionados. Chico Graziano, hoje à tarde, escrevendo para o site Poder 360, você dirigiu sua crítica a essa questão 89 do Enem, sobretudo pelo aquilo que você caracterizou como um negacionismo do avanço tecnológico. Você podia reproduzir para nós? A minha leitura é exatamente essa. O texto, porque quando nós vimos isso logo cedo, eu fiquei muito... Eu achei tão esdrúxulo a pergunta, eu nem consegui entendê-la direito, e aí eu fui pesquisar, fui googar e fui ler o artigo de onde tinha sido retirado esse trecho. O artigo é um texto completamente ideológico, publicado em uma revista não referenciada, né? Que fala sobre uma teoria do século XIX da expropriação dos camponeses e da lógica do capital submetendo a economia camponesa. Você vai lendo aquilo lá falando, meu Deus do céu, onde é que vai chegar isso daqui? Chega em um ponto que o texto critica a Embrapa, diz que a Embrapa é responsável por esse modelo, por gerar tecnologias que são contra os pequenos produtores camponeses e dá um pau também no Programa Brasileiro de Biodiesel, dizendo que os camponeses são induzidos, por serem bem remunerados, a produzir soja para fazer biodiesel no programa de energia renovável do país. Então, a hora que eu fiquei lendo aquilo ali, eu falei, não, realmente passou do ponto. Tudo bem, é uma questão interpretativa, alguém disse, mas como interpretativo, o enunciado dela é de uma forma tão cabalmente anticientífica que parece que nós deveríamos retroceder a história, voltar lá para a época da Revolução Francesa. Eu não sei, porque ser contra a territorialização dos territórios rurais significa você ser contra a demarcação de terras, ou seja, todas as terras têm que ser coletivas, os camponeses continuam produzindo, que é algo mais ou menos contra isso, né? Aqui foi feita a Revolução Francesa em 1789, então, me desculpe, os geógrafos, são 3 que escreveram esse artigo, que originou a pergunta, eles são mais do que negacionistas, eles são anticientíficos. Daniel, temos aí um fato político. A gente sabe que os professores são independentes, elaboraram as questões, elas são aplicadas pelo Enem. O governo correu em dizer isso aqui, não temos interferência nisso, mas o fato político está criado. A reação, particularmente no Congresso, à aplicação dessa prova do Enem foi muito dura, foi muito consistente no sentido, porque é uma bancada poderosa. Como é que vai ser corrigido agora o estrago? Ou o governo não está se preocupando com o estrago?
O governo tentou se esquivar ao máximo hoje de qualquer relação com o que aconteceu. Você dizia que o agro tem uma das bancadas mais poderosas, eu diria que de longe a mais poderosa, com mais de 350 representantes entre Câmara e Senado juntos ali na frente parlamentar da agropecuária, e que já reagiu fortemente, apresentou requerimentos para a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, em 3 comissões diferentes da Câmara, está agindo e, principalmente, eu acho que a lição de hoje, frisando que, acho que foi o assunto do dia aqui em Brasília, de longe, foi o assunto político do dia. Acho que o principal ponto ali, e me parece que Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, ligado à FPA, descreveu isso muito bem, é o movimento reverso. Parece que o governo andou 2 casinhas para trás naquela tentativa de se reaproximar de alguma forma do agronegócio que tem custado tanto. Lança plano safra, diz que abriu 60 mercados, essa é a conta do ministro Carlos Fávaro da Agricultura, abriu 60 mercados para produtos agropecuários brasileiros no exterior desde o início do ano, tenta se aproximar de alguma forma, mas numa questão do Enem, dá 2 passos para trás. Ou, nas palavras do Nilson Leitão, do que adianta se aproximar com um chicote na mão? Caio. Então, William, essa dificuldade histórica, né? O governo do PT de fazer relações, construir relações com o agronegócio, ajuda a entender por que o agro caiu praticamente no colo do agronegócio, né? E o agronegócio no governo Bolsonaro também. O Daniel cita essas 2 casinhas para trás, mas a gente teve há um mês, né? A questão do marco temporal, né? O veto foi há 2 semanas, né? O veto ao marco temporal, o governo chamou a Frente Parlamentar Agropecuária, né, para uma reunião, para uma conversa, para tentar, de alguma maneira, enfim, operar que a Frente Parlamentar não derrube o veto do marco temporal e não consegue. Então, tem uma questão conceitual. Então, não adianta plano safra, não adianta... por outro lado, vamos lembrar no primeiro semestre também as invasões de terra pelo MST, né? Então, tem uma questão conceitual e ajuda a gente a entender também as dificuldades do agro com o PT e vice-versa. Não tem solução aí. Não é pela política, não tem, porque a visão é distinta, né? A visão é preconceituosa. Deixa eu pegar esse aspecto que você acabou de mencionar e passar para o Chico, Caio, a questão da visão. Chico, você acentuou isso na sua primeira intervenção. Quer dizer, no enunciado dessa, vamos dizer, pergunta, que não é uma pergunta, na verdade é um verdadeiro editorial que foi colocado ali no Enem, o enunciado trai, no sentido de traição mesmo, ele enuncia uma visão de mundo completamente desvinculada do que foi o sucesso do Brasil em vários setores. Sucesso, aliás, iniciado por instituições estatais. A gente não pode entender a Embraer sem o ITA, a gente não pode entender o agro sem a Embrapa, e ambos a gente não pode entender sem a capacidade de aplicação de tecnologias modernas, intensivas e, sobretudo, formação de capital humano. Agora, na sua observação desta visão, o quanto você acha que ela de fato contamina as políticas públicas mencionadas pelo Caio e pelo Daniel em relação a esse segmento da economia brasileira? Eu, sinceramente, tenho dúvidas, porque é algo tão esdrúxulo que eu, sinceramente, duvido que os formuladores de política do PT, que é o partido que está no governo, concordem sequer com essa visão. E eu quero me ater a isso, porque eu, sinceramente, não quero comentar muito sobre política, vocês fazem isso melhor que eu. O fato é que o Enem, obviamente que é ligado ao MEC, apresenta uma pergunta que não tem nenhuma referência na realidade, quer dizer, ela dá a entender que onde se expande o agronegócio no Cerrado, causa a expropriação dos camponeses e, obviamente, leva à desgraça e à pobreza. Mas todos os estudos feitos pelos órgãos oficiais, o Censo Agropecuário do IBGE, todos os estudiosos, a Fundação Getúlio Vargas, onde você olhar, o IPEA mostra o quê? Por exemplo, o IDH
que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, onde você está vendo essa expansão da agricultura moderna e tecnológica, o IDH é mais alto. Quer dizer, então, realmente, eu nem sei como comentar, porque, obviamente, um trabalho desse não poderia servir como referência de uma prova oficial. Jamais, em nenhuma instituição séria do Brasil e do mundo, isso aconteceria. Você dá como referência um trabalho que ele retrata isso. Fala, por exemplo, que estão destruindo os camponeses. Você pega, por exemplo, no oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Não tinha ninguém lá, não morava ninguém lá. Lá era um cerrado total, 0 pessoas. Hoje é a região mais desenvolvida da Bahia, onde não tinha ninguém, não tomou lugar de ninguém, não acabou com nenhum camponês. Eles não viviam lá. E isso vale para Balsas, na região da Bahia, que vai até a fronteira do Piauí também, municípios que não existia. Por quê? Porque não havia tecnologia capaz de colocar aquelas terras em produção. A Embrapa desenvolveu essa tecnologia. E aí vem esses autores e dizem que a Embrapa é que é culpada porque ela deu uma tecnologia moderna para desenvolver essas regiões. Você entendeu, William, ou vocês? É tão fora do sentido que eu duvido que alguma pessoa responsável do governo, do Lula, ache isso razoável. Só dizer também que isso é meio que uma ponta de um iceberg, né? Porque se nós vamos ao material escolar, ele é repleto. Não digo tão diretamente relacionado como esse, né? Mas muito parecido, né? Tanto que tem uma associação, acho que, salvo engano, aqui do interior de São Paulo, que chama Associação de Olho no Material Escolar, né? Que justamente tenta pegar esses professores e levar para experiências de campo e conscientizar e mostrar como é a produção rural, né, Chico? Enfim, assim, né? Como é todo o processo. Justamente para evitar, esses dizeres, por exemplo. Ou seja, é uma ponta de um iceberg, né? O que a questão do Enem mostra é algo que acontece invariavelmente em muitos livros escolares que circulam pelas escolas públicas do país. O Chico, Daniel, está dizendo que ele não quer comentar política, deixou isso para nós, nós três aqui. Quer dizer, a minha pergunta a você, Daniel, nosso diretor editorial em Brasília, é a seguinte: qualquer tipo de possível formulação de políticas públicas em relação a esse segmento da agroindústria está completamente refém da polarização? Até que me parece que não, William. Eu vejo o governo Lula surpreendentemente engajado em costurar políticas públicas que olhem com muita atenção para o agro. Como a gente dizia aqui, o Plano Safra foi recorde, independentemente de ter sido também anabolizado por recursos a pequenos proprietários, a agricultura familiar. Você tem uma intenção anunciada de duplicar o nível histórico, o nível recorde de seguro rural para eventos climáticos. Você tem um esforço genuíno de abertura de mercados. Agora, tudo isso vai por água abaixo por conta de declarações desastradas ora sobre o agrofascista, ora sobre esse tipo de questão do Enem. Então, a retórica, mais do que políticas públicas, a meu ver, tem sido a grande inimiga do governo Lula e do próprio presidente em qualquer tentativa de diálogo profícua com o agro. Bom, nós estamos terminando essa edição. Eu queria aqui, em primeiro lugar, dar meu agradecimento a Chico Graziano, engenheiro agrônomo, doutor em administração, pela participação na roda. Chico, muito obrigado, boa noite. Meu boa noite a meus colegas agora, Daniel Hittner em Brasília, Caio Junqueira aqui comigo no estúdio em São Paulo. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.